Na prática, é a nossa primeira aula, certo, gente? Isso. Isso. Beleza, então. Vocês estão vendo minha tela já, certo? Certo. Aham. Beleza. Então, galera, olha só. Lembrando que um dos tópicos, né, desse ano, do terceiro ano, é a genética. Só que para a gente entender a genética de verdade, e não apenas ficar repetindo igual um papagaio de pirata, assim, a gente tem que relembrar alguns conceitos, tá? Alguns conceitos básicos em citogenética, que é um assunto que vocês viram lá no primeiro ano. Qual o primeiro ano? Primeiro ano de vocês, né? Ah, Não? a gente viu. Isso é uma crítica? Não sei. Então. Eu estou sentindo um tom de ironia na sua fala, Davi. Então. É Davi que está falando? É, né? Claro, né? Eu não lembro nem qual foi o último assunto que a gente estudou no primeiro ano, pra falar a verdade. Mas aí você vai lembrando aos pouquinhos. A gente lembra aos poucos. O que não lembrar, a gente fala aqui, relembra aqui. Tranquilo? Isso é de boa. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro conceito, galera, é a gente lembrar o que é cromatina. Cromatina e cromossomo. Quem é que pode me ajudar aí? Cromatina? Cromatina é um nível de enrolamento dos cromossomos? Uma coisa Isso, é um estado do material genético, assim como o cromossomo também é, né? A diferença aí de cromatina e cromossomo é o grau de condensação, é o grau de, como disse Davi, de enrolamento, tá? Então, olha só, primeira coisa aqui, vamos pegar, vou fazer aqui um meio núcleo celular, beleza? Lembrando que a gente está falando de uma célula eucariótica. Se a gente está falando de uma célula eucariótica, o núcleo ele é isolado do citoplasma, correto? Ok. O material genético fica isolado lá do restante do citoplasma. Lembrando para mim, galera, como é que a gente chama essa membrana que delimita o núcleo de uma célula eucariótica? Carioteca. Carioteca, tá vendo, Davi? Já tá lembrando de algumas coisas, viu? Mas isso é genética? É citogenética, Ah, beleza? O nome disso é citogenética. Uma característica da carioteca, galera, é ela ser uma estrutura de membrana dupla. E que ela se funde, essas duas membranas se fundem em alguns pontos, permitindo a formação de comunicação entre o meio intranuclear e o meio citoplasmático, beleza? Então, isso aqui que eu estou delimitando é a carioteca ou membrana nuclear. Então, a gente está falando de uma célula eucariótica, beleza? E aqui, essa abertura que a gente está vendo aqui, nós chamamos de poro da carioteca. E esse poro da carioteca, ele tem uma função óbvia, né? Qual é a função óbvia? É permitir o trânsito de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, ok? Uma coisa importante lembrar, que não é qualquer coisa que pode entrar e sair do núcleo, tá? Então, aqui, geralmente não, sempre nesse poro da carioteca, a gente vai encontrar uma estrutura proteica que a gente chama de complexo proteico do poro, que funciona como um porteiro, beleza? Ele determina o que pode entrar, o que pode sair do núcleo, tá certo? ok. Então, o complexo proteico do poro, ele tem esse papel aí de determinar o que pode ou não passar pelo núcleo. Além disso, a gente vai encontrar uma região mais densa no núcleo de uma célula eucariótica. Essa região mais densa, famosa, como é que a gente chama? Peraí, repete a pergunta? Essa região mais densa dentro do núcleo de uma célula eucariótica, ela tem um nome que é conhecido, um nome famoso. Como é que a gente chama isso aqui? Dentro do núcleo? Isso.
De. Não. Nucléolo. Ah, Lembramos? Lembramos do pouquinho. nome, pelo menos? Pouquinho. Então, ó, nós chamamos isso aqui de nucléolo. Ok? E por que ele é mais denso? Ele é mais denso porque ele é uma região onde há síntese de RNA. Então, como há síntese de RNA, a quantidade de moléculas é maior, ou seja, é uma região mais densa, e como é uma região mais densa, fica mais fácil de ver ao microscópio óptico, ok? Então, é um local de síntese de RNA, em especial do RNA ribossômico, que vai compor os ribossomos, beleza? Além disso, a gente vai encontrar um material genético. Aí o material genético, eu vou fazer assim, ó, espalhado, pá, espalhado assim e tal. Em algumas regiões, esse material, geralmente próximo à carioteca, esse material genético é mais denso. Não necessariamente próximo à carioteca, ok? Mas geralmente próximo à carioteca. Então, esse material genético, ele se apresenta em dois aspectos, um mais denso e outro menos denso, tá? Essa parte menos densa, vamos fazer esse aqui, ó, nós chamamos de eucromatina. Eucromatina. E essa região mais densa, nós chamamos de heterocromatina. Tá funcionando bem o caderninho para vocês ou não? Tá funcionando. Eu nem tô vendo, eu tô aqui no papel. Eu vou ver depois. Ah, você não tá olhando? Eu tô anotando no papel. Ah, tá. Não, eu digo o seguinte, assim, vocês conseguem enxergar, tá bom o Ah, tamanho, sim, tá de tá boa? ótimo, tá ótimo. Beleza. A eucromatina, ela é menos densa, e essa densidade, pessoal, tem uma relação com a atividade desse material genético, tá? A lógica é, quanto menos denso for, mais ativo é, tá? Então, ela é menos densa, portanto, ela é mais ativa. Enquanto que a heterocromatina é mais densa e, consequentemente, é menos ativa. As duas coisas juntas constituem a cromatina da célula. Beleza? Que é o nosso material genético. Uma coisa importante aqui lembrar é que esse núcleo é de uma célula interfásica, tá? Ou seja, de uma célula que não está em divisão. Beleza? Então, o que a gente está representando aqui, ó, é um núcleo interfásico. E aí, de novo, né, relembrando aí o primeiro ano. Intérfase é o período entre uma divisão celular e outra. Então, a célula, durante a intérfase, ela não está em divisão, ok? Pode apresentar aqui só um minutinho. Vamos lá, Bruna. Ah, essa Bruna tá sumida desde o primeiro. A gente nem sabe. Entendi. Nem sabe quem é. Caio. Caio Có. Brega Có Silva. Caio César. Oi, professor. Galera, respondendo no microfone, beleza? Carlos Eduardo. Christian. Danilo. Davi Andrade. Aqui. Edward. Edward. Você estava aí. Presente. Beleza. Enzo. Érica. Gabriel. Gabriel Nery saiu, né? Guilherme. Presente. Henrique. Presente. Isabel. Presente. João Pedro. João Vitor Figueiredo.
João Vitor Silva. Jonathan. Josué. Hi. Joyce. Presente. Júlia. Presente. Lara. Presente. Maria. Presente. Mateus. Natan. Presente. Nicolas. Nicolas Soares. Pedro Fiório. Pedro Henrique Fonseca. Presente, professor. Pedro Henrique Muniz. Presente. Rafael. Presente. Sabrina. Presente. E Tiago. Beleza. Deixa eu salvar aqui. Ok. Vocês foram orientados em relação à questão das faltas esse ano, gente? Como assim? Que vai ser um pouquinho mais... Um pouquinho mais curto. puxado? Mais controlado? Eu não ouvi disso daí, não. Você sabe de alguma coisa? Na reunião, Maria Ângela falou que, Aquela por reunião. exemplo, funcionaria do mesmo jeito do ano passado, que o professor não iria marcar falta. Fora isso, não falou mais nada, não. Eu vou registrar as faltas, ok? Até por conta do meu registro aqui, eu vou registrar as faltas. Qual é aquela situação que eu falei no ano passado, né? No ano passado, muita gente não apareceu em momento nenhum, então esse ano eu vou registrar, beleza? Beleza. Acho que é justo. Bom, galera, vocês estão vendo minha tela de novo aí, certo? Aham. Ok. Beleza, então até aqui, alguma pergunta? Não, né? Tem? Claro, pode falar. Você pode... A cromatina, ela é esse azulzinho. É todo esse Isso. azul que aparece. Aí, né? Isso. E ela serve pra quê? Vou chegar lá, Tranquilo. beleza? Mais alguma coisa? Professor, Aí, ó. Ei, pode falar. ali na eucromatina, a setinha para baixo, a setinha para cima, é o que mesmo? É menos densa ou mais densa? Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Beleza? Menos e mais densa. Ou mais e menos ativa, né? No caso da heterocromatina também, certo? Certo. Obrigada. Beleza. Aí, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um filamento desse, ok? Vou pegar um filamento desse aqui, ó, e vou trazê-lo aqui para fora. Então, peguei esse filamento e vou trazê-lo aqui para fora, tá certo? Como é que a gente chama cada filamento desse que compõe a cromatina? Nós chamamos isso aqui de cromonema. E o número de cromonemas, né, o número de filamentos, está relacionado ao número de moléculas de DNA da espécie. No nosso caso, galera, quantas moléculas de DNA compõem o genoma humano? Quantas moléculas de DNA? Isso. Nossa. Ninguém lembra? Lembra do cromossomo. Cada cromossomo tem uma molécula de DNA, certo? Quantos cromossomos a espécie humana tem? São 46. 46. Então, nós temos no nosso núcleo 46 moléculas desses filamentos. Calma aí. Perdi a linha de raciocínio, pode repetir? Eu falei o seguinte, cada cromonema desse corresponde a um cromossomo em um dado momento, tá? Que eu vou explicar para vocês aqui. Então, a gente faz uma relação com o número de cromossomos da espécie, normal da espécie, né? Qual é o número de cromossomos da espécie humana normal? 46. Então, no núcleo interfásico, eu vou encontrar 46 cromonemas, 46 filamentos desses. Ah, tá. Beleza? Beleza. Quando eu olho ele de perto, eu vejo que, na verdade, ele já tem um certo grau de compactação.
tá? Ele não é bem um filamento, ele é um emboladinho já. Ok? Então, ampliei ele aqui. Se eu pegar uma região dele e ampliar novamente, vamos pegar esse pedacinho, por exemplo, ó, e vou ampliar novamente. Então, tá aqui. Eu vou verificar o seguinte. Eu vou encontrar, lembra que eu estou falando de um eucarioto, né? Então, eu vou encontrar várias proteínas estruturais, assim, globulares mesmo, que nós chamamos de histonas. São proteínas com função estrutural, tá? Chamadas de histonas. Então, vamos colocar aqui o que são. Proteínas estruturais. Aí. Beleza? E aí, a gente vai ver um filamentozinho, ó, que vem enroladinho sobre essas histonas. Desse jeito assim. Desse jeito. Tudo bem o meu desenho? Beleza. As Que é? estonas, elas só são encontradas aí? Isso, Ok. isso. E aí, ó, o que é esse filamento? Esse filamento é o DNA. Então, repara, pessoal, que o material genético que está lá na célula, ele não é só DNA. Ele é DNA associado a estonas, beleza? E vocês estão vendo que ele já tem um certo grau de compactação, já está meio enroladinho. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso, galera, a associação estonas, essa organização mais enroladinha e tal, é para aumentar a estabilidade da molécula. Lembra que o DNA ele é uma molécula da hereditariedade. Então, é uma molécula que não deve mudar com facilidade. Então, quanto mais estável ela for, melhor. E essa estabilidade está relacionada com a sua organização, com a forma como ela está organizada. Até aqui, de boa? Tem as estonas aí, e esse filamento que está rodeando as estonas Que é o DNA? é o DNA, não é o Isso. cromonema. Qual a diferença de Não, DNA o para cromonema? cromonema é tudo, cara. Olha só, o que eu tô... o que eu tô mostrando para você, Davi? Eu estou ampliando o cromonema. Entendi. Sacou? Eu estou ampliando, ó. Peguei o cromonema, ampliei primeiro. Eu vi que ele já não é uma linha, ele é um enroladinho. Aí peguei o enroladinho, ampliei. Aí vi que ali tem proteína associada à estona, tá? Lembrando também que estona é uma característica exclusiva de eucarioto, beleza? No procarioto não tem. Ok. Vou até botar aqui uma observação. Beleza? Mais alguma perguntinha até aqui? Ok. Bom, aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse DNA e vou ampliar. DNA é uma molécula que vocês já conhecem, certo, gente? Vocês conhecem a carinha dela, correto? Aham. E vocês viram isso lá no primeiro ano. Todo mundo lembra como que é esse DNA? A questão dos nucleotídeos, as bases nitrogenadas. Mais ou menos. Mais ou menos, cara. Seria muito bom se você falasse assim. As bases nitrogenadas eu lembro mais ou menos. Tá. Então, olha só. Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar um DNA.
pegar outro DNA, a outra fita, né? Aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que DNA é uma molécula de fita dupla. Correto? Aham. Beleza? Fita dupla. E cada fita dessa constitui um polímero. O que nós chamamos de polímeros? São moléculas complexas formadas pela repetição de moléculas mais simples. Então, é um polímero de nucleotídeos. E o que são nucleotídeos? São aquelas unidades básicas dos ácidos nucleicos. De que é composto o nucleotídeo, galera? O nucleotídeo, vamos botar ele aqui, ele vai ser composto de de um fosfato, Fosfato e... isso, Tá. de um fosfato. Como é o DNA, a pentose vai ser sempre a desoxirribose, certo? Então, por isso que é ácido desoxirribonucleico, né? Sim. E as bases nitrogenadas possíveis no DNA, a adenina, timina, citosina e guanina. Não aparece uracila, porque uracila é De RNA? exclusivo de RNA. Então tá aqui, acabei de fazer um nucleotídeo. Então, isso aqui que eu estou pintando corresponde a um nucleotídeo. Tudo bem? Ok. Beleza. E aí, como é um polímero, né? Então eu vou ter vários nucleotídeos aí. Vamos fazer um fosfato aqui, outro fosfato aqui, outro fosfato aqui, outro fosfato aqui. Cada fosfato vai estar ligado a duas pentoses simultaneamente. Então tá aqui. Ele tá ligado nessa, 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 tá ligado nessa. Vou fazer mais um aqui, tá ligado nessa. Vou botar mais um aqui. E as bases nitrogenadas ligadas também às desoxirriboses. Vou botar aqui uma sequência aleatória. C, A, C, G. São as 4 bases possíveis. Então, o que eu representei aqui, galera? Representei uma dessas linhas pretas, correto? Ok. Beleza. E a outra vai ser igual. Então, eu tenho um fosfato, outro fosfato, outro fosfato, outro fosfato, outro fosfato. A desoxirribose, mesma coisa, galera. Estou mudando absolutamente nada. Então, tá aqui. Sempre cada fosfato ligado a duas pentoses. Tá aí. E as bases nitrogenadas. Só que agora tem uma regrinha. Qual é a regrinha? As duas fitas que compõem o DNA, elas são complementares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu sei a sequência de bases de uma das fitas, obrigatoriamente eu sei a sequência de bases da outra fita também. A adenina, ela se liga exclusivamente a quem? Timina. Timina. Então, aqui é uma timina, aqui é uma adenina, aqui é outra timina. E a citosina se liga obrigatoriamente a quem? A guanina. A guanina. Então, aqui é uma guanina, aqui é uma citosina. Essas ligações, elas vão se dar por meio de ligações de hidrogênio. Entre a adenina e a timina, nós encontramos duas ligações de hidrogênio. Então, o tracejado vermelho são ligações de hidrogênio. Entre a citosina e a timina, entre a citosina e a guanina, nós vamos encontrar três ligações de hidrogênio. Obrigatoriamente, beleza? Lembrando, galera, que isso aqui é matéria do primeiro ano, tá certo? Então tá aí. Certo. O que eu estou representando aqui em vermelho ligações de
hidrogênio. Beleza? Já que a gente está relembrando, então vamos relembrar, né? Aqui eu também tenho uma ligação, tá vendo? Essa ligação aqui, entre o fosfato e as duas pentoses, nós chamamos de ligação Lipídica? fosfodiéster. De éster? Isso. A ligação fosfodiéster. Então, ó, reforçando a ideia. O que prende as duas fitas, ligações de hidrogênio. O que prende os nucleotídeos em cada fita, ligações fosfodiéster. Ok até aqui? Ok. Dúvidas? Ó, aqui eu também, né? Eu não marquei, mas aqui eu também tenho nucleotídeo, certo? Ó, fosfato, pentose, base hidrogenada. Aqui eu também tenho nucleotídeo. Tranquilão, tranquilão? Ok. Beleza. Galera, tá de boa para todo mundo? Ninguém quer falar nada? É isso mesmo? Enes, eu vou ter que ressaltar que eu vou ter que sair da aula neste instante, então tenha um bom fim de semana, um ótimo dia aí. Como assim um bom fim de semana? Não tem outra aula essa semana, não? Ixi, Hã? já Tem tava não, né? planejando faltar. Tem sim, É sexta-feira. sexta, Tem? não é? Aham. Sexta, é. Ué? Pô, Josué, quer me dar um bonde, é isso mesmo? Eu fiquei Não, vermelho. eu não sabia que tinha sexta, foi mal. Se o Tá professor de bom. história não tivesse cancelado a aula de ontem, eu teria falado com ele ontem para poder tentar liberar a aula de hoje para ser colocado tudo na quarta-feira, para não ficar separado, que eu tenho que tentar isso ainda. Mas você teve aula hoje de história? A gente Tivemos. teve, só que acabou 1 minuto depois que a sua começou. Aí, tipo assim, o professor falou todos os 50 minutos que ele podia. Ah, Aí, tá, não. aí não De deu boa, tempo de de boa. falar. Não, de boa, sem problema. Tranquilaço. Bom, então até aqui tudo bem? Nenhuma perguntinha? Fechou? Pode ir. Professor, Beleza. ali em cima tá escrito ligação fosfodiéster mesmo? Isso, fosfodiéster, tudo junto, isso aí. Ah, Ok? Beleza. Galera, vocês se lembram da expressão gene, não se lembram? Gene. Gene. Lembrar eu lembro. Definir eu já não consigo, não. Como é que a gente... Gene é responsável pelo quê, né, gente? Ele define as nossas características. As nossas características. Então, vou botar aqui um gene qualquer e vou botar aqui um gene qualquer. Então, vamos chamar de gene 1 aqui, né? Então, vamos chamar esse aqui de gene 2. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber, terceiro ano, é que os genes não necessariamente têm o mesmo tamanho. Eu posso ter genes grandes, eu posso ter genes pequenos, médios, beleza? Genes mudam de tamanho dependendo de qual gene que eu estou falando. A segunda coisa que eu quero que vocês observem é que nem todo DNA é gene, beleza? Nem todo DNA é gene, tá? Então, aquela parte que eu chamo de gene, vamos trazer para cá, nós chamamos de DNA codificante. Ok? A parte que a gente chama de DNA codificante é o gene. E a parte que não tem gene, nós chamamos de DNA não codificante. DNA não codificante. Que no passado, pessoal, num passado relativamente recente, foi até chamado de DNA lixo. Que é uma expressão que a gente não deve usar. Tá? Por que não deve usar? Porque o fato de eu não saber para que ele serve não significa necessariamente que ele não sirva para nada. Beleza? E uma coisa importante aqui é que o DNA não codificante corresponde a 90% do nosso DNA. Enquanto que o DNA codificante, aquele que nos dá característica, corresponde a apenas 10%. Isso gera uma pergunta, ou deveria gerar uma pergunta, né? Professor, por que qual a diferença, né? O DNA codificante, que é o gene, ele me dá uma característica, o DNA codificante não.
Aí vem a pergunta, mas por que a maior parte do meu DNA não é codificante, então? A hipótese mais aceita, terceiro ano, diz o seguinte, que isso seria um mecanismo de proteção em eucariotos. Por exemplo, lembra que eu falei, o DNA tem que ser uma molécula muito estável. Então, e de fato ele é, mas o DNA, ele está, mesmo que raramente, ele está suscetível à ocorrência de mutações, né, que são alterações na sequência de bases, nitrogenadas e tal. E aí eu pergunto, e lembrando que mutação sempre é um evento aleatório, ok? E aí eu falo para vocês assim, tá, mas se uma célula tem uma mutação, por exemplo, é mais provável que essa mutação ocorra em DNA não codificante ou em DNA codificante? Nesse caso, não codificante. Não codificante. E como não codificante não me dá nenhuma característica, se ele Você sofrer... não muda nada. Não muda nada. Ele vai sofrer uma alteração que não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Então, essa é a hipótese mais aceita, tá? De você ter a maior parte do DNA não codificante para nos proteger, para proteger os seres vivos de uma forma geral, de mutações deletérias, de mutações que tragam algum tipo de dano, tá certo? Até aqui tudo bem? Beleza. Você só me define de novo o que é gene? Eu não defini ainda não. Amém. Então pode continuar. E vamos definir o que é gene. Beleza? Beleza. Então, vou botar aqui, ó, gene. Gene também pode ser chamado de cistron. Seria um sinônimo, ok? Então, ó, gene ou cistron é um segmento de DNA. Ô, Davi, Sim. você não me falou que o gene é responsável por nossas características, certo? Aham. E o que é essa característica, Davi? Nossa. É uma boa pergunta. Por exemplo, se eu falo bem Característica assim... física é a única coisa que eu penso. Tipo o quê? Quem foi que falou? Natan. Natan. Tipo o quê, Natan? Me dá um exemplo aí. Sei lá, por exemplo, aqui em casa, no caso eu vou dar o exemplo do meu pai e do meu irmão. Os Tranquilo. dois, o meu irmão ele é a cópia do meu pai. Então ele meio que tem as características físicas parecidas com a do meu pai, entendeu? Tipo a cor da pele, tipo de cabelo, formato do rosto, essas coisas. Exatamente. Beleza. Então, os genes nos dão características mesmo. Só que essa característica, ela sempre vai ser uma proteína. O que o gene me dá é sempre... Que eu falo assim, o gene me dá característica. Essa característica é sempre uma proteína. Vou dar um exemplo, galera, bem fácil de ver. O que dá cor à pele, aos olhos, aos pelos? Melanina. Melanina. E qual é a natureza... E a cor dos olhos, dos pelos, da pele, é uma característica genética, Davi? Sim. Sim. E o que está dando essa cor? Não é a melanina? Aham. Qual é a natureza química da melanina? É proteica? É uma proteína. Então, se minha pele vai ser mais pigmentada ou menos pigmentada, se meus pelos, se meus olhos serão mais ou menos pigmentados, vai depender de quê? Da quantidade de genes de melanina que eu vou ter. Quanto mais genes de melanina eu tiver, maior a pigmentação de olhos, cabelos e pele. Beleza? Então, na prática, eu posso dizer o seguinte, que o gene 1 cistron é um segmento de DNA capaz de orientar a síntese, a construção de uma proteína. Simplificando, essa é a definição de gene. E essa proteína, galera, é a tal característica. Que ele determina. Beleza? Beleza. Então, um gene ou um cisto é um segmento de DNA capaz de orientar, né? Capaz de
de coordenar a síntese de uma determinada proteína, sendo que essa proteína é a tal característica que ele me dá. Até aqui alguma pergunta? Beleza, Ainda não. então. Beleza, então. Bom. Ok. Só que a gente sabe, galera, que o DNA, ele tá onde? Ó, ele tá lá dentro do núcleo. Beleza? E quem é que produz proteína numa célula? São ribossomos? São ribossomos. E os ribossomos estão aonde? No núcleo da célula? Não, estão fora. No citoplasma. Só que o DNA, quer dizer, o DNA ele tem a receitinha, né? Ele tem a receita da proteína. Só que quem vai construir é o ribossomo que está fora do núcleo. E o DNA é uma molécula muito grande para atravessar o poro da carioteca. É por isso que ele precisa de quem? Do RNA, que é uma molécula pequenininha que consegue atravessar a carioteca. Ok? Então, como é que vai ser a historinha? Eu vou ter lá o DNA, vou simplificar aqui para vocês, beleza? Eu vou ter lá o DNA, que é uma molécula de fita dupla. Aí eu vou dar aqui, vamos pegar uma sequência qualquer. A, T, T, G, A, C, G, A, T. Então, essa aqui é uma das fitas do DNA. Se eu sei que essa aqui é uma das fitas do DNA, galera, eu já sei como é que é a outra fita, não sei? Aham. Como é que vai ficar a outra fita? T, T, A, 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 C, C, T, G, C, T e A. Beleza. O RNA também é uma molécula de fita dupla, gente? não. Não. Aí isso gera um problema. Qual o problema? Eu vou construir o meu RNA baseado no meu DNA. Só que o meu DNA tem duas fitas e o RNA só tem uma. Isso significa dizer, na prática, que eu tenho que escolher qual é a fita que eu vou usar. Porque se eu usar a fita da esquerda, meu RNA vai ser de um jeito. Se eu usar a minha fita da direita, meu RNA vai ser de outro jeito. E RNAs diferentes, né, serão traduzidos em proteínas diferentes. E isso vira um problema agora, porque eu não sei qual fita que eu vou usar. Então, como é que eu tenho que saber? Uma das características do DNA, terceiro ano, é que as fitas elas são antiparalelas. Elas têm extremidades chamadas de 5 e 3 linhas, tá? E uma está de cabeça para baixo em relação à outra. Então, se essa primeira é 3 para 5, a segunda vai ser 5 para 3. Tudo bem? Que eu falei até aqui? Tá. Pode perguntar, Davi. Não, sim. Mas aí. Tá, tranquilo. Mas aí o que isso faz? Tá. Todo ácido nucleico, RNA, DNA, ele tem uma orientação de 3 para 5 ou de 5 para 3. Esse é o primeiro ponto, tá? Uma regrinha, galera, é o seguinte, toda a síntese de ácido nucleico, obrigatoriamente, ele segue uma orientação, ele segue uma direção, vamos dizer assim, tá? Vou até escrever aqui também, que isso é importante. Então, se eu estou falando de ácido nucleico, vale tanto para o RNA quanto para o DNA, beleza? Então, síntese de ácido nucleico sempre vai seguir a orientação 5 para 3. Ou seja, eu começo construindo a fita da extremidade 5 e vou em direção à extremidade 3. Belezinho que eu falei ou não? Professor, eu não entendi muito bem o que seria esse 5 e esse 3. Na verdade, eu não falei o que era. Ah, tá. Tá? É porque... Quem que falou? Pedro. Pedro. Fonseca. Pedro, olha só, a parada é o seguinte. Quando a gente... É porque, assim, só estou tentando fazer uma revisão, então estou resumindo um pouquinho a ópera, tá? Mas a lógica é o seguinte, todo DNA,
de eucarioto, ele vai ter uma, quer dizer, todo DNA, ele vai ter uma extremidade de 5 linhas e uma extremidade de 3 linhas, nas duas fitas que o compõem. O que é esse 5, o que é esse 3? Eu vou colocar aqui, Pedro, só porque você perguntou, depois eu vou apagar, combinado? Beleza. Que não é para vocês se preocuparem, é só para ter essa noção. Lembra que eu falei de que é feito cada fita? De nucleotídeos, não é isso? Estão me ouvindo? Estamos sim, eu pensei que Sim, você professor, poderia estava tomando água, desculpa. Não, tranquilo. O fosfato, a pentose e a base nitrogenada, certo? Beleza. Como é que é uma pentose? É um açúcar com 5 carbonos. Então, vou fazer aqui, ó. O oxigênio, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos e 1/5 carbono. Deixa eu apagar esse fosfato que está me atrapalhando. E 1/5 carbono aqui. Então, tá assim. Beleza? Isso aqui é uma pentose. Tudo bem? Uma pentose tem 5 carbonos, certo? Certo. Aí, vamos relembrar a química. Como é que a gente conta os carbonos aqui? Como é que eu nomeio os carbonos? Carbono 1, 2, lembra disso da química ou não? Isso seria química orgânica? Acho que a gente não aprendeu ainda química... não, A professor. gente não não teve aprendeu nenhuma ainda aula não? de química orgânica, não. Ah, entendi, desculpa. Mas aqui a lógica é o seguinte, ó. O que determina a natureza química dessa substância que eu estou colocando aqui? Eu falei que isso é uma pentose, é um açúcar. É esse oxigênio aqui, ó. Tá? É isso que está me dizendo que isso aqui é um açúcar, beleza? A gente chama isso aqui de função química. Vocês vão ver isso lá na química orgânica. Então, como é que eu nomeio os carbonos? Eu pego a função e conto os carbonos no sentido horário. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o 4 e esse é o 5. Tudo bem, gente? Vocês vão ver isso na química, tá bom? Vou colocar aqui uma outra pentose. Mesma lógica. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. E eu disse para vocês que o fosfato ele vai estar ligado a 2 pentoses simultaneamente, correto? Tá aqui, ó. Cada fosfato está ligado a 2 pentoses, que são as desoxirriboses aqui. Certo ou não? Responde aí, Pedro. Certo. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Entendi, professor. Beleza, isso aqui é o D, né? Isso aqui é o D, que eu fiz lá em cima. Só que aí, esse fosfato, ele se liga sempre ao carbono 3 de uma... Por favor, espera Joyce, tem seu microfone, Joyce. Ai, meu Deus. Uma difícil. Isso, brigadinho. A voz da Joyce está diferente. De fato. Então, olha só. O fosfato ele vai estar ligado sempre ao carbono 3 de uma pentose e o carbono 5 da outra pentose. É sempre assim. Vamos assumir que isso aqui sejam... Porque eu teria várias pentoses aí, né? Com vários fosfatos. Não vou fazer porque vai ficar tudo igual. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Qual é o carbono livre aqui, ó? É o 5. Qual é o carbono livre aqui, ó? É o 3. Isso aqui são as extremidades 5, 3 linhas. É qual é o carbono da pentose que está livre. Entenderam? Então, essa extremidade é a extremidade 5 linha, essa extremidade é a extremidade 3 linha. É qual é o carbono da pentose que está livre. Tudo bem? Por enquanto, tudo bem. Era só isso, por enquanto. Então, nós entendemos de onde que saiu esse 5, 3 linha aí. E a molécula de DNA, pessoal, ela as fitas que a compõem são antiparalelas, tá? Antiparalelas. Então, se a primeira fita que eu estou vendo aqui,
é 3:5, a outra tem que ser de 5:3, beleza? Aí vem a historinha que eu falei, olha, a gente vai ter que produzir o RNA. Nós chamamos essa produção de RNA de transcrição. Ok? De transcrição. Aí eu falei bem assim, porra, mas esse RNA, ele tem uma fita só, então eu só posso usar como molde uma das duas fitas. Pessoal, se a fita do RNA que eu vou produzir, então tá aqui, se a fita do RNA que eu vou produzir, ele tem que ser produzido de 5:3 nessa orientação, obrigatoriamente, qual é a fita molde que eu vou usar do DNA? A fita de 3:5. Isso aí, perfeito. Exatamente essa a lógica. Isso quer dizer que a minha fita molde é essa. Essa é a minha fita molde. Não pode ser qualquer uma. Tem que ser a fita de 3:5, já que essas fitas são antiparalelas. Ora, se eu já sei qual é a minha fita molde, eu já consigo dizer como é que vai ser a sequência de base do meu RNA, concordamos? Aham. Beleza? Lembrando que timina é exclusiva do DNA. No lugar da timina vai aparecer a uracila. Então, como é que vai ser a sequência de base do RNA? Pedro, fala aí para mim. Vai ser U de U, uracila. Aí vai isso. ser A, Isso, C, isso. U de novo. G, C, U, A. GCUA. Ótimo. Pronto. Acabamos de montar nosso RNA. Usando a fita certa como molde. Acompanhamos, pessoal? Aham. Tá de boa, Davi? Tem certeza? Tá sim. Tá sim. Pedro, tá tranquilo? Tranquilo, professor. Professor, a fita certa então vai ser sempre nessa ordem de 3:5, né? Isso aí. A fita modelo, né? Aham. Isso, a fita modelo vai ser essa. Por quê? Porque a síntese, a construção vai seguir sempre essa orientação aqui, ó, de 5:3. Mas você falou aquilo de quando você troca a ordem, é outra proteína. Eu não poderia Isso. usar a 5:3 como base, não? Como molde, no caso? Não, porque o meu RNA ficaria diferente, né? Ó, Mas se aí eu... não existe isso, então. porque se eu usar... tem uma razão para isso, tá? Uhum. Mas se eu usar 5:3, ficaria, ó, A, U, G, A, C, G, A, U. Ficaria completamente diferente. A minha receitinha, ela estaria alterada. E se a minha receita está alterada, minha proteína vai estar alterada também. Entendi. Essa é uma questão. A outra questão, Pedro, é que tem um detalhe nessa história que eu não falei com vocês, mas quando você vai produzir uma fita, no sentido oposto a esse que eu coloquei, ela vai sendo produzida em pedaços, em fragmentos. No caso do DNA é assim que funciona mesmo, tá? Mas no caso do RNA, isso seria um problema, porque o RNA é uma fita só. Então imagina, eu vou começar a produzir o RNA em pedaços, como é que eu vou como é que eu vou garantir que os pedaços vão se juntar na ordem certa? Fez sentido o que eu falei para você? Fez sim. Porque o DNA, no caso, eu tenho a outra fita para poder me espelhar. No RNA não tem. Exatamente. Então, produzir o DNA, uma das fitas em fragmentos, não tem problema, porque ela está agarrada nele já. Então não vai mudar a ordem, porque ela está presa na original. Aqui não, aqui ele vai soltar. E quando ele soltar, aí dá PT. Por quê? Porque se eu tiver que juntar, eu teria que, em tese, garantir que a sequência fosse a correta. E aí eu não tenho como fazer isso, beleza? Beleza. Show. Pessoal, vocês podem me interromper em qualquer momento, tá bom? Tranquilo.
Bom, e aí, galera, uma vez que eu tenho o RNA, aí esse RNA sai do núcleo, e aí eu vou para a etapa da tradução, que é usar, lá no ribossomo, né, usar a receitinha do RNA para produzir uma proteína. Uma proteína é feita de quê, galera? Proteínas são compostos feitos de quê? Ácidos graxos? Não. Não. Aminoácidos. Aminoácidos. Então, ó, o que eu tenho ali? São 20, lembra que são 20 aminoácidos, tá? O que tem no RNA? Tem a sequência de aminoácidos da proteína. Então, por exemplo, o primeiro aminoácido é o aminoácido 10, o segundo aminoácido é o aminoácido 15, estou inventando, tá? O terceiro é o 1, o quarto é o 5, o sexto é o 5 de novo, o próximo é o 7 e por aí vai. Então, ó, isso aqui que eu estou desenhando é uma proteína formada por vários aminoácidos ligados entre si. Ah, e aonde estava a receita do RNA? A receita do RNA, ele vai dizer quais aminoácidos devem ser ligados em que ordem, para que a proteína desempenhe o papel esperado. Lembra que se eu trocar um aminoácido de uma proteína com 500, essa proteína muda completamente. Voltei. O que vocês estão comentando aí? Ah, uma professora ligou aqui. O que você tinha perguntado, Enes? Rapidinho, que eu não quero atrapalhar. Não, eu falei que a tradução que acontece no ribossomo é a leitura desse RNA. Sim. Que chegou lá, né? Aí, como assim? O que está escrito no RNA? Está escrito no RNA qual é a sequência de aminoácidos que compõem a proteína. Ah, sim. Uhum. Aí eu vou dizer, na próxima aula, não vai dar tempo agora, como que isso está escrito. O como que isso está escrito é o que a gente chama de código genético. Ah, entendi. Entendi. Pedro, Sim, professor. o que você entende por código genético? Código genético, eu creio que seja posso dizer que seja a organização dos aminoácidos para gerar as proteínas. Seria isso? Como assim? Você falou aí dos aminoácidos para as proteínas e tal, que imagino que seja isso, código genético, não? Não. Como se fosse um manual, uma receita. Mais ou menos, mais ou menos. A receita é o RNA. Uhum. Né? Quer dizer, na verdade, a receita é o gene, né? Aí o gene transfere a receita para o RNA e o RNA vai dizer para o ribossomo como deve ser a proteína. Isso é a receita. A questão do código genético é como que o RNA diz isso. Sacou? O código genético é como que essa informação é passada. Por exemplo, assim, na mídia comum, na mídia não científica, é muito comum o repórter lá, o jornalista, fazer uma relação de código genético com o material genético em si, o que não é verdade. Né? Tipo assim, o código genético é o meu material genético. Não, não é. Código, todo código é uma relação entre, no mínimo, duas coisas. Né? Então, o código não pode ser o meu DNA. Tipo assim, o meu código genético é o meu DNA. Não, não é. Porque senão eu teria um código, Pedro teria outro, Davi teria outro, Maria teria outro. Quando, na verdade, o código ele é universal. Como ele é universal, eu só tenho um código genético. Não tem um código genético para cada um. Beleza? Então, o código genético é como a informação é passada. Beleza? E Mas isso para cada espécie? Não, tá, não. geral mesmo. Geral mesmo, para qualquer forma de vida. A planta, o mosquito, a bactéria, o vírus, qualquer um. Então, o código genético é a forma como o RNA comanda a organização dos aminoácidos numa proteína. Isso. Tá. Isso. Exatamente isso.
E aí, como a discussão aqui é um pouquinho mais longa, lembra que eu falei que eu prefiro 2 aulas? Porque aí, quando você está Com certeza. emendando, você corta o raciocínio. Mas, enfim, aí na próxima aula a gente continua aqui. Fechado? Lembrando a todos, galera, que lá no Moodle tem o endereço, né, do caderninho que vocês têm acesso. Combinado? Ok. Alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta?